proteção de risco também é algo que eu trago nas consultorias das empresas, no viés assim, ó. Primeiro, né? Normalmente o cara pensa em seguro de vida para a empresa só para o funcionário, que às vezes é obrigatório, né? Ali a convenção coletiva prevê um mínimo ali. Só que o cara não leva em consideração, por exemplo, num quadro societário, quando o cara tem mais de um sócio, ou o cara tem um sócio apenas, mas são dois, né? O cara é mais um. Que como é que fica a sucessão da empresa se você ou seu sócio vier a faltar? Essa é uma modalidade que a gente aplica muito. Cara, a empresa cresce, beleza. Quanto vale minha empresa? A minha empresa hoje está avaliada em uns 5 milhões. Ótimo, parabéns. Então é o fruto do seu trabalho que você construiu junto com o seu sócio por 5, 10, 20 anos, às vezes 30 anos de uma vida. Então você confia no seu sócio, confio. Tá, se ele morre, você está disposto a lidar com os filhos dele ou com a esposa dele? Os agregados? Os agregados mandando aqui na empresa? Aí o cara faz uma cara assim, tipo... Não, e quem entra não é do game, né? Isso, o cara normalmente não vem com o know-how que uma pessoa que ocupava a cadeira tinha. Perfeito. Então, assim, ó. E aí o cara fala assim, nunca parei pra pensar nisso. Tá, então se ele morre, você tem dinheiro na pessoa física pra comprar a parte do seu sócio? Isso. O cara... não. É o choque. Então, você precisa de um planejamento aí jurídico com consultor de risco para criar um contrato para que seja feita aí uma modalidade onde, se um dos dois faltar, é indenizada a outra parte e vocês conseguem ter aí uma troca, né, nesse sentido. Que é uma das funções que eu acho bem interessante aí dos seguros. E aí, cara, resolve o problema da empresa, resolve a questão de continuar o legado, porque às vezes o cara vai querer desistir porque eu não gosto da sua esposa. Exatamente. E aí, ou sei lá, seu filho entra aqui e começa a fazer um monte de besteira porque ele tem 50% do negócio, e aí aquilo que era um negócio harmônico começa a ficar desarmonioso e dá pau, cara. E é o que mais acontece. As pessoas não fazem ideia do valor da marca, né, que tem. Isso. As pessoas, normalmente, eu levo muito... Essa é uma proposta que a gente trabalha muito. A gente propõe muito aos nossos clientes, porque na grande maioria são empresários, participantes de sociedades, enfim. A questão as pessoas não têm noção do peso da marca que elas constroem. Perfeito. Então, como eles detêm o know-how da operação, eles imaginam assim, se amanhã depois não der mais certo, eu sei fazer isso daqui, eu me desligo daqui e crio uma nova empresa. Não é assim. Não. Você construiu um nome. Esse nome, às vezes, pesa mais do que você. Você nem faz ideia. As pessoas não te conhecem, às vezes, parceiro. Conhecem a sua empresa. É muito comum. Sim. O homem por trás da empresa, é a engrenagem fundamental, mas as pessoas não conhecem você. Entendeu? Você criou, você cresceu, chegou num patamar onde a sua marca é muito valiosa. Então, essa não é uma possibilidade para você. O que a gente propõe? A apólice resgatável, ela tem uma característica sucessória muito forte, muito interessante. Por exemplo, uma empresa com 3 sócios com valuation de 1,5 milhão de reais. Cotas iguais ali, cada um teoricamente teria direito a 500 mil de cotas de cada empresa, da empresa, de fatia da empresa. O que a gente propõe? 3 apólices, né? Então a empresa vai assumir o pagamento. 3 apólices de capitais de 500 mil cada. Quer dizer que as 3 apólices vão ter o mesmo prêmio para a empresa? Não. O risco é individual. O Márcio vai ter um risco, o Leandro vai ter um risco, o João vai ter outro risco. A gente vai entender. A do Márcio vai ficar X mil reais, a do Leandro vai ficar X e meio, a menos X. Tá tudo bem. Identificou, a gente coloca isso dentro do custo mês da empresa, a empresa paga, as apólices passam a constar no contrato social da empresa. No caso de ausência, existem outras atribuições, você pode colocar outros, né, enfim, cláusulas no contrato social, mas o que normalmente acontece? Um sócio veio a faltar, a apólice liquida a participação dele e os beneficiários recebem então a parte dele, que seria referente à empresa, saem de cena, não entram no cenário de decisão, de tomada de decisão da empresa, porém podem continuar com participação uma vez ao ano nos lucros da empresa. Ok, isso vai ser definido pela empresa, pelos sócios. Aí, o mais importante a empresa vai gerar a apólice vai gerar 2 receitas para a empresa. O capital que eles compraram, baseado no valuation da empresa e da cota parte de cada um,
e vai gerar uma reserva, porque a base gera reserva. Todo aquele valor investido vai ser corrigido pela inflação ao longo do período e vai estar disponível. Quando que esse capital pode ser resgatado? Ele faz parte do contrato social da empresa, mas segue sendo individual. Então, só o detentor da apólice pode resgatar. Quando ele vai poder resgatar? Isso constando no contrato social. Quando for para comprar outra parte, a parte de alguém em vida, ou para a empresa reaplicar como capital de giro, mediante uma nova situação sucessória, uma nova proposta de apólices, uma nova solução. Então a gente vai encerrar esse ciclo das 3 apólices e vai aportar toda a receita que a gente reservou, a gente vai injetar na empresa. A gente entendeu que o momento pede isso, tá tudo bem. Então a gente resolveu. Só que essa estrutura, Márcio, proporcionou ao longo da jornada que a apólice fica vigente, é o seguinte: deu um chabu com qualquer um dos 3, não tem um médico se metendo na rotina de um escritório de direito, não tem um engenheiro dando pitaco num consultório ou numa empresa de investimento, não tem o cara que não detém o know-how bagunçando a estrutura de que sempre deu certo. É muito legal, cara. Isso funciona assim. Funciona. E digo mais, as pessoas precisam entender que quando uma cadeira perde o lugar, a empresa que girou direitinho com essas 3 vai precisar repor essa peça. Perfeito. A empresa não quer um agregado sem o know-how, ela vai precisar pagar. E normalmente vai pagar caro para ter um profissional à altura de quem estava ali. Então essa receita, essa liquidez, a apólice é uma ferramenta fantástica, cara. Você comprar um capital por 1/3 do valor dele, essa é a diferença também. Nessa modalidade, você compra o capital. A partir do momento que você fecha esse tipo de planejamento, você agregou ao seu negócio, à sua vida, o capital ali. Então, se o seu patrimônio hoje é de 3 e você comprou uma apólice de 1, seu patrimônio é de 4. Tá? Isso daqui é seu, você está comprando. O seguro puro e simples, de análise póstumo, é um aluguel. É igual um seguro de carro. Usou, tá ali. Não usou, não é seu. Não gera uma reserva, não gera contrapartida para o cliente. É uma sensação de, tipo assim, pô, eu pago, mas não quero usar. É um dinheiro que eu estou jogando fora. Não é, você estaciona na rua porque você tem seguro, pô. Sim, mas eu tenho uma visão sobre isso, às vezes um pouco... Tem situações como essa que eu acredito que é o melhor caminho, mas tem situações que eu acredito, dependendo, ele não só ter um objetivo só para proteção, por exemplo, onde ele não faz reserva. Em alguns casos, não é mais interessante se ele fizer reserva em outro pilar ali, por exemplo. O objetivo do cara é fazer uma reserva. Então, ele faz a proteção... Partir para um investimento, uma coisa que agregue rentabilidade. Ele faz rentabilidade. Então, eu penso que às vezes essa casadinha vai bem também. Porque vai aí bem. Ele vai ter o melhor da proteção pura ali, simples, que seria um caminho, tendo ciência que eu vou pagar para não usar e não vou me arrepender. Tipo, o cara fala, pô, velho, em 10 anos o cara vai pra trás, nossa, mas gastei X mil reais. Gastou, mas e a diferença que você investiu? Só que o cara tem que ter bastante disciplina. Porque às vezes ele não vai nem investir, ele não investe e paga o seguro ali só o simples, e lá na frente ele reclama que gastou dinheiro e não usou, né? Ao invés de agradecer, porque ele não morreu, né? Cada caso é um caso, mas assim, a gente tem case que o cliente... De fato, hoje tem uma baita estrutura de planejamento, ele pode optar por uma estrutura de seguro puro e simples, sem formação de reserva. Perfeita. Existe o puro e simples com análise prévia, excelente produto. Agora, quando a gente lida com planejamento a longo prazo, a contrapartida, eu trabalho muito os dois. A proporção de negócio com contrapartida para o cliente, que é a formação de reserva, porque, assim, o investimento, ele vai ser... A ordem do investimento muda muito quando a gente trabalha um seguro puro e simples e um seguro com reserva. O capital com reserva é um capital caro, porque ele é seu ali. Né? O seu dinheiro... O que você está fazendo quando você compra um capital com formação de reserva? Você está adiantando um capital para a companhia poder explorar o teu dinheiro no mercado financeiro. Eles te devolvem o quê? O dinheiro com... Né? Então, assim, sendo muito transparente... Sim, não tem almoço grátis. Não, o cara não ia falar assim, viu, vou te devolver 500 mil reais lá na frente porque eu sou bonzinho. Não, o cara tá ganhando... Pra te devolver 500 mil, ele ganhou 5 milhões. O cara rentabiliza sobre o seu capital e te devolve
a correção do poder de compra. Perfeito. Então, assim, eu estou te devolvendo. Se era 10 em 1990 e agora virou 50 em 2020, é porque seu dinheiro desvalorizou e eu tenho que te devolver os 50. Você precisa continuar comprando o que você comprava com esse dinheiro lá atrás. E é isso que a companhia faz. Agora, o seguro é um investimento em proteção. Essa contrapartida é um plus e você paga por isso. Você está incluso no pacote. Mas é a opção, como você disse. A gente, culturalmente, quando traz esse produto para quem não tem educação financeira, cara, é fantástico. Porque a hora que o cara pensa assim, sabe aquela sensação, você fala, pô, se eu tivesse conhecido isso antes, eu não ia estar nessa situação. Exatamente. Nossa, se eu não tivesse investido tão mal meu dinheiro, ou se eu não tivesse entendido que aquele cenário, eu não apostaria o que eu não tinha. E assim, ó, eu falo de um exemplo, e o tempo passa e as pessoas não fazem as coisas. Eu lembro na época que eu estava no banco, o banco tinha aquela previdência que eles falam 4x4. Então o que acontecia? Se você fizesse a previdência, descontava 4% do salário e o banco complementava com mais 4% se você cumprisse ali pelo menos 5 anos, se eu não estou enganado, ali dentro da instituição. Ou tinha um período para resgatar a parte do banco. Eu não lembro ao certo qual era o período. E aí, quando você entra, os caras falam assim, ó, parabéns, está contratado, assina com os documentos, beleza. Você quer colocar aqui a previdência? Aí, quando eu fui fazer, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, não é obrigatório, você vê se você quer. Aí eu, mas tem que assinar agora? Ela falou, não, depois você vê. Cara, passou 3 anos e nada de eu fazer. Mais. Aí, quando eu fui ver, eu falei, puta, cara. Aí teve amigo meu que saiu do banco, foi mandado embora, ou pediu a conta, não lembro. E aí ele falou, pô, legal, eu resgatei a previdência lá, deu tipo 10 conto. Aí, quando eu saí, eu falei, cadê meus 10 conto? Entendeu? Por quê? Porque eu não adquiri na época. Pois e é mais ou menos o mesmo exemplo, porque você vai guardando uma grana que você, 4% que desconta ali, você no dia a dia, não, se desde o primeiro momento você já incorporou que você não tem 4% do salário, Sim. você vive sem. E aí, beleza, se eu tivesse o período lá, eu teria resgatado ainda a parte do banco e teria sido legal. E seria mais ou menos fazendo uma analogia ao seguro com reserva. Porque Exatamente. lá na frente você fala, beleza, vou sacar porque já não preciso tanto dessa reserva toda e tal. Faz todo sentido, cara, é bem legal. A gente traz isso e alguns clientes, eles... A gente está num momento de estruturação, um novo cenário, né? A gente está numa inversão da cadeia. Aqui no Brasil, as corretoras, os responsáveis pelos maiores e melhores investimentos, as plataformas abertas que acessam os melhores produtos, ainda são minoria em relação aos bancos. Os grandes investimentos ainda estão presentes em bancos, os né? maiores fundos. Lá fora já não é mais assim, a Sim. conta já virou. A gente está nesse processo e ao longo desse processo o assédio é muito grande. As pessoas tendem a ganância, a gente tem uma ganância a querer um dinheiro mais fácil, a enriquecer mais rápido. Então, a gente vai estar suscetível a falhas, a erros, a acreditar em alguns milagres ao longo da jornada. Então, a consultoria, os golpes. Tanto que, assim, até complementando, o brasileiro, agora não sei se já mudou, mas tinha mais gente que caiu em pirâmide financeira que com CPF na bolsa.